Olá, seja muito bem-vindo ao nosso podcast Sistema Enneagrama 360 Business. E aqui nós vamos estar falando sobre várias aplicabilidades desse sistema que é tão incrível dentro dos negócios. E hoje eu estou aqui com o Christian, autor do Sistema Enneagrama 360, e nós vamos falar das várias formas que esse resultado desse teste pode ser utilizado dentro das empresas. Então, nos acompanhe até o final e você vai descobrir de quais formas você pode estar levando esse tema dentro da sua empresa e aumentar a performance, não só sua como empresário, gestor ou líder, mas também de toda a sua equipe. E para nós começarmos, nós vamos entender o que é o Sistema Enneagrama 360. Perfecto, Leila. Gracias por esa invitación, por ese convite. Y para mí es una honra poder estar aquí falando sobre este sistema que comenzó lá pelos años 2000 a partir das experiencias con meus alumnos en diferentes partes del mundo. Actualmente el sistema Enneagrama 360 está siendo aplicado en más de 7 países, sendo que aqui no Brasil já tem muitos profissionais das áreas humanas e de outras áreas de conhecimento que estão aplicando o sistema Enneagrama 360 e também aplicando o teste comportamental TSE 360. E o teste TSE 360 ele é muito importante, especialmente para as empresas. Porque una de las cuestiones que generalmente os RH das empresas têm que lembrar é que não basta somente ter o currículum do profissional que está sendo destacado para um determinado cargo. Também é importante conhecer o seu perfil comportamental. E conhecer o perfil comportamental tem uma importância radical na contratação. E é de isso que nós vamos a começar a falar agora. E lembrando, né, Christian, que além de usar na contratação, ele também nos auxilia no dia a dia, seja para promover um colaborador, seja para... Eu sempre falo assim, que ter a pessoa certa no lugar certo é extremamente possível. E nós vamos estar explicando como isso é possível dentro da empresa. E para nós explorarmos um pouco mais, para entrarmos de uma forma mais profunda nesse tema, como que o sistema Enneagrama 360, o que ele compõe, quais são os traços de personalidade? Ele é composto por um teste que nos dá traços de personalidade. Nos conte um pouco mais sobre esses traços no dia a dia, dentro da empresa, e como ele nos auxilia, seja numa contratação, seja numa promoção, seja nesse gerenciamento de pessoas. Perfeito. O teste TSE 360, ele vê no ser humano 3 questões fundamentais. Primeira, como ele atua no presente, no dia a dia. Todos nós temos um modo de agir no dia a dia. E existem 3 modos de agir que o teste vai a, digamos assim, questionar. A primeira forma de agir é essa pessoa que quer que todas as coisas sejam feitas de uma forma perfeita, que tem pouca flexibilidade, porém que se destaca por ser uma pessoa organizada e metódica. Então, o fato de ela ser organizada e metódica é muito importante em determinados cargos da empresa. E talvez o único que essa pessoa precisa, às vezes, é reduzir sua rigidez e ser mais flexível na hora de lidar com sua equipe, com as pessoas que estão a seu cargo. O segundo traço na ação é o traço que se conhece como o traço da pessoa mais agressiva. Pessoas agressivas, no bom sentido da palavra, são pessoas que são capazes de uma grande capacidade de liderança. E como líderes, eles têm essa capacidade de direcionar seu time a procurar o resultado, as metas que a empresa quer realizar. Qual é o grande desafio de essa personalidade? É reduzir sua agressividade para que ela não passe por cima das pessoas que ela está liderando. E finalmente temos um perfil conciliador.
aquela pessoa que tem essa capacidade de lidar com diferentes tipos de pessoas de uma forma harmoniosa y que a veces precisa sí ter una mayor conciencia de tiempo. Geralmente ese tipo de personalidades a veces tienen problemas como a procrastinación. Entonces, esos tres primeros trazos, cuando a pessoa responde ao teste, o teste vai verificar quanto porcentaje tem de cada um desses três traços que acabo de mencionar na área de acción. Na área emocional también tenemos tres trazos importantes que van a ser evaluados. El primero es o cuánto grado de simpatía tiene una persona. Y el desafío generalmente de las personas que tienen esa capacidad de empatía y de comunicación es el fato de las no ficar refén, saber colocar límites, saber decir no, para que así de esa manera o que las tengan de empatía no se confunda con un comportamiento laissez-faire, laissez-passer, que, o sea, deixar que as pessoas façam o que quiserem. Não, ela tem que aprender a colocar limites. O segundo traço é o traço da pessoa que tem uma sensibilidade muito grande. Son personas muy importantes en una organización, especialmente en las áreas que requieren de un mayor compromiso con el comportamiento humano. Y por tanto, son personas que tienen capacidad de comprender las necesidades de un equipo. Porém, elas tienen que tener cuidado cuando esa sensibilidad ultrapasa o normal. O sea, cuando a persona no consigue lidar con cuestiones problemáticas no día a día de una manera equilibrada y puede tener entonces desequilibrios emocionales que pueden perjudicar al equipo. Y finalmente, el tercer trazo comportamental dentro del centro emocional es el trazo de aquella persona que es muy boa naquilo que ela faz. Ela é trabalhadora, ela se dedica 100%, tem um foco no resultado muito grande. O desafio dela é não se deixar levar pela vaidade. ¿Tá? Eso es algo que hoy nos vemos nas redes sociais que está realmente muito forte, né? Que as pessoas às vezes acabam se esquecendo que elas fazem parte de uma equipe y tienen un ego a veces demasiado agresivo, demasiado alto, que acaba prejudicando el trabajo de equipo. Y finalmente tenemos tres trazos que el TCE 360 va a verificar, que son los trazos relacionados al modo de pensar, al modo como la persona se dirige al futuro, cómo ella visualiza el futuro. Entonces tenemos un primer trazo que es aquella persona muy racional, muy lógica, analítica, que estudia todo lo que ela tem que conhecer sobre os assuntos que ela toca. São geralmente pessoas que se dedicam muito na área de finanças, de TI. Qual é a questão que desafia estas pessoas? A comunicação interpessoal. Elas têm que aprender a ter uma comunicação interpessoal mais assertiva. Não ter medo de se comunicar, porque geralmente tem a tendência a ser más introvertida. El otro trazo importante dentro de esta triade do pensar que o teste TSE 360 pesquisa é o modo como uma pessoa é capaz de ter criatividade, espírito inovador, ser capaz de ver a realidade desde diferentes puntos de vista, crear nuevas posibilidades. ¿Cuál es el riesgo de esa personalidad cuando el trazo es extremo? Es el riesgo de perder la relación con la realidad concreta. ¿No? Viajar na mayonesa, como se dice generalmente. ¿No? Tem que ter cuidado con esa parte. Y finalmente, el último trazo do centro do pensar, que analiza o teste, tem a ver con aquelas pessoas que têm uma imaginação muito alta. Os aspectos positivos desse traço são a prudência, el ser intuitivo, el ser capaz de conseguir imaginar o cómo se puede solucionar algo, cómo se puede enfrentar un problema de una nueva manera. ¿Cuál es el desafío? Miedo. Cómo superar los miedos, cómo superar aquellas cuestiones imaginarias negativas. Entonces, esos 9 aspectos, Leila, son os que son analizados durante el teste y a pessoa, cuando responde,
o teste, ela vai receber um relatório que vai ser analisado por um profissional certificado no sistema Enneagrama 360 e que tem diversos gráficos e todos esses gráficos vão a poder ser então analizados para poder assim a área de recursos humanos não só selecionar pessoas por aquilo que elas fazem ou por aquilo que elas têm profissionalmente como capacidades, porque muitas vezes se corre o risco de colocar a pessoa errada no lugar que não deveria estar. De tal maneira que quando podemos escolher a pessoa certa para o lugar certo, as coisas funcionam. Como disse um grande estudioso do comportamento humano, que é Sinek, as pessoas têm que conhecer pessoas, porque quem não conhece pessoas não sabe de negócios. E essa ferramenta, ela é tão poderosa porque quando nós falamos, né, eu tenho usado muito hoje dentro do meu trabalho, e quando a empresa ela faz uma contratação errada, principalmente em cargos de gestão, líderes, seja até mesmo para esses cargos, né, que tem um salário maior, onde envolve a parte estratégica, porque muitos ainda seguem um padrão um pouco tradicional, que é com base num currículo, com base numa experiência profissional, mas entender a parte comportamental faz com que a gente consiga também linkar se essa pessoa, além das competências técnicas, ela tem as habilidades comportamentais, que vai de encontro com uma cultura organizacional para desempenhar bem essa função, porque uma contratação errada pode gerar um custo não só financeiro, mas também dar vários outros atritos, vários outros erros dentro de uma organização que tem um custo muito grande. E essa ferramenta, né, do sistema Enneagrama 360, o teste, ele nos dá toda essa visão, como você nos trouxe. E quais outras áreas, Christian, nós podemos estar utilizando dentro da empresa esse resultado e como ele auxilia, seja esse gestor, esse diretor, o próprio empresário, a área de RH, e quais são então essas aplicabilidades, como nós podemos estar utilizando e como ela ajuda esses profissionais e a organização a obterem mais resultado e principalmente aí uma performance melhor. Ok. Nós sabemos que muitas empresas já aplicam vários tipos de testes nos seus departamentos de RH. O que acontece com o teste TSE 360 é que, além de auxiliar na contratação correta de pessoas, ele também auxilia nos processos que podem ser iniciados dentro da empresa para aperfeiçoar os comportamentos das partes. Então, os colaboradores que a empresa escolha para, por exemplo, realizar um processo de coaching ou um processo de mentoring ou um processo de aconselhamento, eles vão a poder, graças a esta ferramenta, ter clareza total de aquilo que elas necessitam mudar, de aquilo que elas precisam crescer em suas personalidades para elas ter uma melhor interrelação com as outras pessoas, para saber trabalhar melhor em equipo, para superar questões conflictivas, né? Para poder realizar dentro do time da qual ela está um melhor papel, um papel onde ela possa ter as características melhores como ser humano para que a empresa possa ter nele essa possibilidade de realizar seus objetivos e suas metas. É muito importante, às vezes, considerar que quando falamos de estas questões sobre comportamento humano, é algo que as empresas hoje em dia devem considerar fortemente. Existem estudos, existem pesquisas que estão mostrando que o problema nas empresas já não é mais relacionado a técnicas, ya no es más relacionado a cuestión que podemos llamar de hard skills, sino que estamos hablando ahora de la necesidad de desenvolver soft skills, es decir, tratar con que las personas tengan una excelente capacidad de intercomunicación pessoal, que esas personas tengan curiosidad, sean capaces de desenvolver los mejores aspectos como líderes. Entonces, quando você tem o resultado do teste TSE 360, você tem também a possibilidade de direcionar
pessoas escolhidas na sua empresa para que realicem processos de aperfeiçoamento pessoal, de crescimento pessoal, para que elas possam desenvolver o melhor das suas personalidades. Porque, Leila, nós temos uma personalidade, nós não somos uma personalidade. Então é muito importante que as pessoas sintam que elas podem crescer sempre. Existe uma ideia, às vezes errada, quando as pessoas dizem assim: eu sou assim e nunca vou mudar. Não, isso não é real. Se uma pessoa vem a mim e diz: eu sou tímida, eu vou falar com ela o seguinte: não, meu querido, minha querida, você não é tímido, você está tímido. E eu vou te ensinar o modo de superar tua timidez. Así también con todos os comportamientos humanos que a veces nos desafían. Eles podem ser mudados, eles podem ser superados. E ao mesmo tempo, graças a este processo, aqueles comportamentos positivos que você tem na sua personalidade podem ser alavancados, aperfeiçoados, de tal maneira que você logre o máximo de excelência como pessoa e como profissional. E falando nisso, né, Christian, é tão interessante porque com a ferramenta, quando nós aplicamos dentro das empresas, nós conseguimos identificar tantos talentos ocultos, não sei se eu posso usar essa palavra, Perfeito. que são talentos que às vezes por ter esse lado mais introspectivo, de ser uma pessoa que está mais ali no cantinho dela, porém tem capacidades e habilidades que muitas vezes não são vistas de uma forma tão clara. E através do resultado nós conseguimos identificar. E você, eu até comentei, você trouxe também, e é uma pergunta que eu tenho escutado muito, acredito Uhum. que você também, se realmente é possível nós termos as pessoas certas nos lugares certos, né? Entendendo esse lado que motiva, o que elas têm de bom, quais são os desafios, mas como que nós conseguimos, né, através do nosso trabalho, eh, mostrar dentro da empresa ou auxiliar essas pessoas, esses cargos de gestão, diretores, a encontrar a pessoa certa para o lugar certo ou para a vaga certa. Sim, o teste TSE 360 ele consegue identificar 27 triades comportamentais e 54 variantes, de tal maneira que isso nos permite conhecer quais são as áreas de trabalho mais adequadas para cada um dos colaboradores, líderes e funcionários de uma empresa. Por exemplo, você tem algumas áreas de trabalho que requerem mais concentração, que requieren un comportamiento más, digamos así, alheio ao barulho em volta. Geralmente são pessoas que têm uma capacidade analítica muito grande e que têm, portanto, um comportamento mais introvertido. Então, o teste identifica essa triade comportamental, por exemplo, para aquelas pessoas que têm que trabalhar em questões relacionadas à tecnologia, a análise financeiro, a todas aquelas tarefas que requieren un conocimiento racional muy alto, que requieren de análisis muy alta, de pesquisas, de resultados, de resultados tanto financieros como de otra naturaleza. Por tanto, elas precisam ser analíticas, focadas, necessitam ter um grau de perfeição muito grande, ser muito assertiva nas questões que elas vão analisar para não cometer erros. Então, o sistema Enneagrama 360, ele identifica esse tipo de comportamento e coloca então essa pessoa no lugar certo. Porque essa pessoa, por exemplo, ela não teria capacidade, por exemplo, para estar em um ambiente onde ela teria que atender público, por exemplo. Ela não se vai sentir bem ali e ela não vai conseguir performar, né? Porque se vai sentir em um ambiente que não é o adequado para ela. Ela vai estar muito à vontade em um ambiente onde ela tem seu espaço, onde ela tem toda a tecnologia que apoie seu trabalho de pesquisa, de análise, sua análise racional, seus processos lógicos, etc. Então,
o teste TSE 360 identifica esse perfil. Também identifica o perfil de aquelas pessoas que às vezes a empresa precisa que sejam os desbravadores, que sejam aqueles que vão abrir uma nova filial. Então, a empresa quiere pessoas mais agresivas, mais focadas no resultado, más que tengan un espíritu proactivo mayor. Entonces, o teste vai identificar uma triade que tem esse potencial. E então, quando a pessoa é identificada para essa área, com certeza ela vai ter melhor performance em aquilo que a empresa quer. Neste caso, abrir uma nova filial, abrir novas frentes, né? Algo que a triada anterior não conseguiria, porque é mais introvertida. Por outro lado, às vezes nós precisamos de pessoas que ficam, digamos assim, no balcão da empresa, es decir, atienden ao cliente diretamente, ya sea que elas sejam vendedores, né? Que aí temos vários tipos de venda, já vamos falar sobre isso. Nós temos a venda direta, temos as vendas que são mais complexas, né? Ou consultivas que se chamam, né? Onde você precisa um sujeito que tenha uma capacidade muito alta de comunicação interpessoal. São pessoas que sabem negociar, são pessoas que têm empatia, são pessoas que gostam de conversar e de ouvir. Então, o teste TSE 360 identifica esse perfil também. Identifica claramente, sem dúvida, qual é o melhor perfil para esse tipo de tarefa. E tem mais uma coisa. Suponhamos que a empresa quer um mix desse comportamento. Quando analisamos os resultados do teste, nós vamos a procurar aqueles resultados que mostram uma personalidade onde existem certos aspectos equilibrados. Por exemplo, a pessoa é lógica, analítica e focada em resultados e, ao mesmo tempo, também tem a capacidade negociadora, por exemplo, né? E, inclusive, e isto é muito importante para as empresas, ainda que a empresa já tenha aplicado outros testes como DISC, MBTI e outros, o teste TSE 360 traz algo muito importante e que tem sido muito elogiado por todas as pessoas que o estão aplicando nas empresas. E é que ele ajuda a que todas essas questões complexas dos outros testes possam ser ditas de uma maneira direta, simples, para que as pessoas realmente iniciem uma mudança nos seus comportamentos e possam ser mais assertivas e possam performar melhor. Esse tem sido um dos elogios mais grandes. E o nosso teste ele promove, de fato, mudança nas pessoas e também promove el tener a las pessoas certas no lugar certo, independiente de que os demás testes podem fornecer uma série de informações valiosas. Mas às vezes, o que o teste TSE 360 proporciona é a capacidade de você poder conversar, de poder direcionar essas pessoas para que tenham sua maior performance e sua excelência de uma forma simples, directa, sin complicar, directo ao ponto. Isso é o que mais elogiam os líderes, as lideranças das empresas, os diretores de empresa sobre os resultados que nós estamos obtendo em nossas aplicações em todo o mundo. Isso é muito incrível, né? Porque realmente nós temos mapeado e conseguimos ser muito mais assertivos com o resultado e principalmente falando quando seja um gestor, um líder, que está com aquela pessoa na equipe dela que tem algum desafio e dentro de um trabalho junto com esse gestor, nós conseguimos ser assertivos nos pontos que ele precisa trabalhar com aquele colaborador, que precisa ajustar e realmente dar esse direcionamento. E isso me encanta muito na ferramenta, que eu já uso há bastante tempo. E as pessoas realmente elas têm essa percepção, né? Quando elas respondem o teste e nós estamos dando esse feedback, estamos juntos analisando o resultado, é bem comum falar, nossa, parece que você me conhece já de uma vida inteira, ou você me conhece mais do que eu mesma. Exato. Porque ela é tão profunda, assertiva e nos dá esse caminho, tanto dos pontos positivos que Exato. tem, e muito assertiva nos pontos que nós precisamos Que olhar são mais desafiantes. exatamente, e como desenvolvê-los, né?
E além, então, Christian, quando nós falamos, né, seja para auxiliar o RH numa contratação Ujú. ou o gestor de determinado setor, seja para promover um colaborador, também é possível trabalhar o teste com equipes dentro das empresas? É possível fazer isso? Como que acontece? Como que funciona, para trabalharmos a ferramenta em grupo? Leila, eso es fantástico para los grupos. O feedback que nós temos das empresas que temos atendido es de una alegría enorme por lo que nuestros entrenamientos provocan las equipes. Nós temos atendido empresas multinacionales que todos sabemos dedican una parte de su orçamento a treinamento de pessoal. Y elas têm ficado siempre muy satisfeitas con nuestros treinamentos porque elas verifican que en nuestros treinamentos nos conseguimos de fato movilizar as pessoas para que elas performen mejor como equipe. Porque es muy importante distinguir o trabalho de equipe do trabalho personal. O trabalho de equipe precisa de una relación muy dinámica. Y o sistema Enneagrama 360 ela permite essa interrelação dinâmica, permite que as pessoas se conheçam umas às outras e possam saber como interagir entre elas de uma forma que todas podem conseguir juntas o melhor resultado que a empresa quer em determinado desafio, em determinado negócio. Eu já estive participando, por exemplo, de um treinamento que eu fiz para uma empresa que é aqui no Brasil, que está relacionada a la cuestión do aço, ¿no? Ela distribuye y vende aço para diferentes países do mundo. E os seus negociadores que participaram no nosso treinamento, eles conseguiram ter melhores resultados nas suas negociações após nosso treinamento de equipe. Porque eles tinham que negociar com diferentes culturas, diferentes tipos de clientes en diferentes partes del mundo. Entonces ellos aprenden que los comportamientos humanos son los mismos. Aquí en Brasil, en China, en Arabia, donde sea, ¿no? Na Europa o en los Estados Unidos. As pessoas somos iguais, temos as mesmas questões, temos os mesmos desafios de personalidade. Entonces, cuando estos negociadores comprendieron esto, ellos sintieron que podían se dirigir mejor en sus negociaciones sin a veces los conflictos culturales. Porque cuando você trata de una pessoa, y esto es un fato universal, ¿no? Si você va a otro país donde você no fala a língua, mas você sabe sorrir, você sabe cumprimentar, você faz um gesto agradável às pessoas, todo mundo te compreende. Do mismo modo, cuando conhecemos os comportamientos básicos do ser humano, es mucho más fácil llegar a tener relacionamientos productivos con personas de diferente cultura. Y ese es uno de los puntos más importantes del entrenamiento en equipo, donde ellas aprenden a trabajar y a se entrosar entre sí, ¿no? Nos realizamos eso que se llama team building, ¿no? Construcción de equipos, ¿no? Construcción de esa equipo que tiene que estar entrosada para poder atingir un determinado resultado, ¿no? Si tú tienes una equipo armoniosa, ella va a conseguir realizar objetivos de forma más acelerada, de forma con mayor excelencia y con un mejor resultado. Cuando tú tienes un equipo que está en conflicto, que no se sabe comunicar, que tiene relaciones interpersonales con ruido, ¿no? El resultado fica más difícil de ser conseguido. Cuando tú tienes un equipo que sabe oír unos a los otros, que saben comprender los diferentes vieses de comportamiento de uno y otro, que saben comprender los puntos de vista de uno u otro, tú pasas a tener un mejor resultado nas negociaciones, nas campanhas, nos objetivos, nos proyectos, nos planos de trabajo, etc. Por eso que es tan importante, ¿no es cierto?, que as pessoas de una equipe elas se conheçam y una vez que se conocen, ¿no es cierto?, nos realizamos algunas dinámicas de grupo donde ellas van comprendiendo cómo fue importante comprender
esos diferentes comportamientos, os diferentes modos de ver a realidades, os diferentes modos de responder a un desafío, de tal manera que ya o conflicto disminuye y a comunicación entre ellos aumenta en cualidades. Então o resultado llega melhor, né? E falando em trabalho em equipe, é, uma coisa que me chama muito a atenção, né, quando você está trabalhando o resultado com a equipe, que eles passam a compreender o outro, né? É. Falar, agora eu entendo porque você age de determinada forma. Agora eu entendo porque fulano é assim, porque você é assim e tal. E isso torna toda esse trabalho realmente muito incrível. Mas também me veio uma curiosidade. Quando nós estamos falando nesse trabalho em equipe, todos participaram e realizaram o teste, vai ser feito o treinamento. É possível identificar se tem ali um profissional que ele não está muito de acordo com a equipe, que às vezes é um profissional que pode estar prejudicando de alguma forma. É possível identificar? Se sim, e como normalmente age nesse caso, porque nós temos todo o mapeamento dessa pessoa, desse perfil. Como que é esse trabalho quando consegue identificar que ali dentro daquela equipe às vezes tem uma pessoa que naquele momento profissional não está de acordo ou não é o melhor perfil, ou que dentro daquela equipe ela não está sendo positiva, tanto para a equipe como para o resultado e a empresa. Como que é feito nessa questão? Porque eu recebo muito também essa pergunta, de identificar ou na dúvida, eu estou na dúvida sobre determinada pessoa, determinado profissional. É possível conseguir identificar isso? Sí, es posible. En nuestro relatorio final, después de un entrenamiento, existe un análisis que nos hacemos de acuerdo a los resultados obtenidos, las aplicaciones de test TSE 360, en donde nos dividimos los participantes en 4 grupos. Un primer grupo son los que nos reconocemos como talentos. Pessoas que têm uma personalidade que tem uma predisposição ao sucesso, aos resultados, a obter a melhor performance. Então, essas pessoas nos destacamos para que, de alguma maneira, a empresa conheça seus tesouros, né? São pessoas que nós vamos a falar com os diretores, com as lideranças, que vale a pena investir en ellos, que vale a pena treinarlos, que vale a pena pagar una posgraduación, que vale a pena mandarlo a estudiar en la área de él un curso de perfeccionamiento, que es una persona que sería bom que hiciese una viaje de estudios a otro país, etcétera. O sea, personas de talento que deben ser retidos por la empresa, ¿no? Porque elas aseguran bons resultados para a empresa. En segundo lugar, nos identificamos, esas personas que te falei primero, ¿no? Son identificadas con a cor azul, ¿no? Dentro del relatorio. Después tenemos a personas que nos cualificamos con a cor verde. Son personas que elas precisan ser, digamos así, treinadas en algunos aspectos comportamentales. Precisan ainda pasar por un proceso de coaching. Precisan comprender melhor quais são seus desafios pessoais. Precisam, talvez, entender melhor a importância da comunicação interpessoal, né? Elas têm algumas dificuldades que, apesar de eles serem profissionalmente adequados para a sua área, porém, se eles pudessem performar melhor em certas questões relacionadas a sua personalidade, elas poderiam ser melhores. Então, nós aconselhamos a empresa para que essas pessoas façam um processo conosco, né, de sessões de coaching, né, para que elas possam performar melhor, né. Depois tem um terceiro grupo, que é o grupo das pessoas com amarelo. São pessoas que elas são bons profissionais, performam bem, mas elas têm problemas que son más importantes ser tratados, como por ejemplo por ti, ¿no? Como psicóloga, que tú eres muy importante en esos momentos donde existen personas que precisan de un aconsejamiento terapéutico, ¿no?
de un aconselamiento que possa resolver algunos conflictos que esa pessoa tem internos y que a veces ultrapasan su actividad ao externo. Entonces, por ejemplo, una persona con tendencia depresiva, una persona que se angustia por cualquier cosa, una persona que pierde control, una persona demasiado rígida, una persona que se pierde nas suas divagações, né? Então, nós aconselhamos uma terapia, aconselhamos um processo que une aspectos de coaching e aspectos terapêuticos. E, finalmente, temos a faixa vermelha, né? Faixa vermelha, que é muito raro de acontecer, são pessoas que, desafortunadamente, a gente tem que recomendar uma demissão, né? Porque elas já passaram de um certo nível crítico que pode comprometer o trabalho em equipe, que pode comprometer os resultados de uma empresa, etc. Existem muitos casos desse tipo em algumas empresas, né? Porém, as empresas ainda elas estão aprendendo que algumas pessoas precisam ser observadas em esses comportamentos extremos, porque elas podem causar grandes prejuízos. Se nós vemos lo que tem acontecido com algumas empresas no mundo, nós vamos a ver que algunas empresas quebraron pelos comportamientos errados de algunas de sus lideranzas, de algunos de sus directores, de personas que a veces estaban a cargo de la empresa. ¿Tá? Es fuerte falar esto, mas eso existe. Vuelvo a repetir, es raro que aconteça. Es raro colocar así, decir, a esta pessoa está na faixa vermelha. Mas que acontecer, acontece. Né? Até porque tem um ditado muito comum nesse mundo organizacional que as pessoas são contratadas pelo seu currículo, Muito pelo que bom. está escrito lá, né, as competências técnicas e demitidas pelas suas competências comportamentais, Exato. Por suas não competências não comportamentais. competências, né? E Christian, como que as empresas, né, quem está nos acompanhando, seja um empresário, um gestor, um diretor, um líder, e deseja contratar, né, e os nossos serviços, seja para uma... É possível, né, contratar para fazer uma avaliação pontual, né, seja no recrutamento, seja na promoção de uma pessoa, se deseja promover, saber se realmente é o melhor perfil, não de uma. Normalmente as empresas têm alguns candidatos internos, seja para um treinamento, levar, né, o treinamento in company, onde dá para aplicar, ver e não só isso, ter todo o resultado, a performance da qual nós compartilhamos hoje. É possível através, claro, dos contatos que vão estar na descrição desse vídeo, também através de tantas redes sociais que Sim. estamos hoje aí em todas as redes sociais possíveis, né? As pessoas podem estar encontrando. E tem mais algum outro critério que seja necessário para que possa estar contratando o trabalho? Ou não? É só clicar nos links que estão aparecendo aí na descrição do vídeo e estar conversando aí conosco. Sí, yo acho que eso que tú mencionaste es importante, saber que no estamos ali prontos para atender las necesidades de las empresas en esa área humana, comportamental. Y generalmente lo que nos hacemos es una primera conversa con las lideranzas o con el departamento de RH sobre cuáles son los objetivos que la empresa quiere ter como resultado de nuestros entrenamientos y también las intervenciones pessoais que possam acontecer após os colaboradores terem participado do teste e terem recebido muitas vezes a primeira devolutiva, né? Então, por exemplo, a empresa pode nos colocar se as questões que ela deseja trabalhar dentro da empresa são relacionadas à área de negociação e vendas, se elas estão relacionadas com melhorar a performance de uma equipe, si él está relacionada a la superación de conflicto entre áreas o de conflicto en determinadas áreas, si ela está relacionada a aumentar a performance das pessoas de uma equipe, né? Então,
todo eso nós conversamos previamente com o departamento de RH, com as lideranças da empresa. Muitas vezes quem conversa conosco são as pessoas principais da área de RH. Às vezes depois temos uma conversa com os líderes de uma determinada área ou com o CEO da empresa para que ele, de essa maneira, nos informe qué es lo que ela quer como resultado. Por eso que nos falamos que nuestros treinamentos son tailor-made, ¿no? Es decir, están feitos a medida, ¿no? Nos hacemos na medida daquilo que a empresa quer como resultado, ¿no? Nossos trabalhos, eles têm essa flexibilidade justamente por se tratar de um trabalho donde nós consideramos dos aspectos desde o ponto de vista subjetivo. Como construir uma arquitectura, né, em nossos treinamentos que seja adequada para a empresa, né? Então a empresa ela pode passar por etapas. Então, por exemplo, nós já temos trabalhado com empresas que começaram com um pequeno grupo, né, de 30 pessoas, por exemplo, treinadas, né, e posteriormente esse grupo foi reemplazado por outro grupo. Então, por exemplo, eu já fiz trabalhos, já fizemos trabalhos em empresas que duraram mais de 3 anos, né? Es decir, eso es muy importante, Leila, porque o nosso trabalho, ele não é ir a uma empresa para fazer um oba-oba. Hoje em dia existem muitos treinamentos oba-oba, donde as pessoas vão para salir no final gritando algo, jogando bolas para cima, y segunda-feira todo comienza y sigue igual. Nuestros treinamentos son efectivamente para lograr mudanzas en equipo, para que esas pessoas possam compreender que elas podem construir personalidades vencedoras. Portanto, toda nossa proposta ela é conversada, ela é negociada, para que a empresa possa sentir que o que vamos fazer vai ao encontro dos propósitos, dos objetivos, da visão que a empresa tem para melhorar os seus resultados, para aumentar seus lucros. E é muito importante, né? O objetivo de qualquer empresa privada é ter lucro, né? Sim. Então, nós temos que unir duas coisas importantes, que é como trazer para essa equipe de treinamento a melhor performance e da melhor qualidade de vida dentro da empresa para as pessoas, para que elas possam, como pessoas, se sentir bem, se sentir felizes dentro do trabalho. E outra é que essas pessoas que van a sentirse de esa forma, que van a superar sus conflictos, que van a ser mejores en términos de comunicación interpersonal, en términos de escuta activa, en términos de performance, van también a ayudar para que la empresa obtenga su objetivo final, que es el lucro. Eu nunca deixo de falar disso, porque tem muita gente hoje querendo mostrar uma coisa assim muito, sabe, mole com relação a treinamento e esquece, Superficial. exato, e esquece o principal da empresa. A empresa não te está contratando apenas para ter a melhor equipe humana, sino que ela quer ter a melhor equipe humana para ter seus resultados, né? Então, isso para nós tem muito claro e por isso é que todo o processo de iniciar o treinamento é conversado para nos compreender como podemos fazer que a empresa consiga seus resultados e, ao mesmo tempo, fazer com que as pessoas dessa empresa se sientam dentro de um ambiente de qualidade, de harmonia, de empatia, de trabalho em equipe correto, enfim, que superem os conflitos, que aprendam a trabalhar em equipe, que se conheçam entre elas, porque, logicamente, os dois aspectos, o resultado da empresa y el resultado de trabajo de equipo son los que van a provocar finalmente o bom resultado para a empresa. E é realmente de uma forma muito profunda, né, Christian? Nós estamos falando aí, quantos anos você atuando com isso, autor de todo o sistema, e realmente preocupado com esse resultado. Então não é algo superficial, como a gente vê aí, e algo bem profundo que realmente gera mudanças e mudanças visíveis, mudanças duradouras que refletem, óbvio, diretamente no resultado da empresa. E é isso. Então hoje nosso tema foi, né, as várias aplicabilidades aí do sistema Enneagrama dentro das empresas. Tenho certeza que foi
de muito aprendizado, reflexões. E lembrando você que está nos assistindo e ainda não está nos seguindo aí nas nossas mídias, em nossos canais, lembra de estar seguindo para acompanhar. Também deixe o seu comentário, qual foi o seu maior aprendizado, o seu insight em relação ao que nós conversamos hoje, ou até mesmo qual é a sua dúvida, para que nós possamos estar trazendo, conversando aqui nos nossos outros episódios que teremos aí falando dessas aplicabilidades do sistema Enneagrama 360 dentro das empresas, né? Sistema Enneagrama 360 Business. Foi uma alegria estar aqui hoje com o Christian e compartilhando aí esse conhecimento. Agradecemos a todos vocês que têm nos acompanhado e deixe aí, lembre-se sempre de curtir, seguir, comentar, porque isso é muito importante para nós e também deixar as suas dicas aí para estarmos trazendo conteúdos ainda mais valiosos para você.